Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos continuar a nossa aula, né? Vou colocar aqui, dando continuidade na parte das doenças do sistema cardiovascular. É grande a matéria, vocês estão vendo, né? Sistema cardiovascular é muito grande e sistema nervoso também é muito grande, tá? Vou colocar aqui. Eu quero mostrar um videozinho para vocês dessa doença de aneurisma da aorta e aí eu mostro para vocês no final, tá? Então, aqui entrando em distúrbios vasculares e problemas de circulação periférica, tá? Ou seja, já são distúrbios, doenças que estão saindo da parte do coração, né? Do órgão do coração e tá indo lá para a circulação mesmo, para os vasos sanguíneos, tá? E aqui no caso, circulação periférica já é aquela que está do coração para baixo, ok? E aí a primeira doença que nós vamos falar é aneurisma de aorta, tá? Aneurisma de aorta é nada mais que você já deve ter ouvido falar de aneurisma, né? E a pessoa tem aneurisma na cabeça. Existe aneurisma também na artéria aorta, tá? Só pra gente relembrar antes de eu falar o que é aneurisma, aqui é a artéria aorta, tá? Vocês lembram quando eu falei com vocês que a artéria aorta, ela tem a sua região torácica e a sua região abdominal. Ela é dividida pelo diafragma. O diafragma para cima é a aorta torácica, do diafragma para baixo é a aorta abdominal, ok? Aqui, só para vocês saberem da anatomia da artéria aorta, aqui está a aorta descendente, né? O início da artéria aorta, que a gente chama de aorta descendente, que é onde está conectado com o coração. Arco da aorta, a aorta torácica e a aorta abdominal. Lembrando, né, que da aorta vai sair vasos, outras artérias, né? Para poder mandar o sangue com oxigênio para os órgãos e tecidos, né? Eu vou mostrar o videozinho é bem interessante, que dá até para ver o sangue saindo assim. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que é aneurisma de aorta? Aneurisma de aorta é um saco ou uma dilatação localizada que se forma em um ponto fraco na parede da artéria. Há um enfraquecimento da parede do vaso e com o tempo de dilatação desse segmento. Aqui, ó, estão vendo? Aqui está uma aorta normal, né? E aqui uma aorta com aneurisma, tá vendo? Que faz uma dilatação, né? Dilata a aorta. Aí nós temos os tipos de aorta que eu vou falar de aneurisma, que eu vou passar para vocês. Então aqui, ó, aqui também, olha, aqui está a aorta normal, né? A artéria aorta normal. E aqui está a artéria aorta com aneurisma, tá vendo? Que ela sofre essas dilatações, estão vendo aqui? Da mesma forma que, ó, nessa região aqui do lado direito, na figura do corpo humano, aqui nós temos a artéria aorta, aqui está o aneurisma da artéria aorta, né? Se não tivesse aneurisma, estaria seguindo aqui direitinho, né? Não teria essa dilatação. Aqui estão os rins, né? Que eu já expliquei para vocês lá em nefrologia. Então, aneurisma da aorta é uma dilatação que se forma em pontos fracos na parede da artéria, que eu vou explicar isso para vocês melhor. Aqui, ó, só para vocês verem o órgão mesmo, né? Aqui está a nossa artéria aorta. E aqui está uma dilatação da artéria aorta. Estão vendo aqui? Isso aqui, ó, é um aneurisma. Estão vendo? Aqui a artéria sadia, a artéria aorta sadia sem o aneurisma, olha. E aí, a partir daqui ela vai dilatando, tá vendo? Que forma, então, que é o que a gente chama de aneurisma de aorta, ok? Aqui nessa região aqui é da região abdominal, tá? Então, aneurisma de aorta abdominal, que nós temos aneurisma de aorta torácica, ok? Aqui só o porquê que a gente sabe disso, que é de aorta abdominal, é porque aqui, ó, lá no finalzinho da artéria, a aorta aqui, ó, só para vocês verem, a aorta chega aqui no final e ela se divide, né? Perdão.
Aí aqui ela está se dividindo, ó, para aqui, para esse lado e para esse lado. Então, artéria aorta abdominal, aneurisma na aorta abdominal, ok? Nós temos os tipos de aneurisma. Como eu falei, primeiro, pode ser que exista aneurisma da aorta abdominal ou aneurisma da aorta torácica, ou seja, aqui, ó, nós podemos ter aneurisma, né, na região abdominal, a dilatação na região abdominal e aneurisma na região torácica, tá? O aneurisma arterial, ele vai poder ser classificado em 3 tipos de morfologia, tá? Ou seja, de formato mesmo. Nós temos, deixa eu tirar aqui. Nós temos, né, o aneurisma sacular. Aqui, olha, tá vendo? Aqui é uma artéria, tá? E aqui da artéria sofre essa dilatação aqui, né, o aneurisma, que forma um saco, tá? E aqui nós temos o aneurisma fusiforme. O que é o aneurisma fusiforme? Eu vou falar de cada um, tá? É a dilatação simétrica. Os dois lados vão sofrer a dilatação e na mesma proporção, tá? Então, aneurisma fusiforme. E o aneurisma dissecante, que eu vou explicar para vocês, que é quando vai sofrendo, né, o que a gente chama de pseudoaneurisma. O que isso acontece? Tem a artéria aqui, e aqui, ó, da artéria vai formar como se fosse tá vendo? Ela se rompe, nesse caso aqui ela se rompeu, e aí vai saindo sangue, e o sangue vai adentrando aqui entre a parede da artéria aorta, tá? Que é nesse caso aqui, ó. Tá? Esse aqui é um aneurisma dissecante, tá? Aneurisma fusiforme, ok? Então, aqui, ó, o primeiro aneurisma que eu vou falar, né, de aorta, é o sacular. É muito raro de acontecer um aneurisma de aorta sacular, tá? Geralmente, o aneurisma sacular, ele acontece muito na região do cérebro, ok? É um tipo muito comum de aneurisma acontecer no cérebro, tá? Na região do sistema neurológico, do sistema nervoso. Então, é incomum de acontecer na artéria aorta, mas pode, né? A gente nunca fala que nunca vai existir, que sempre tem casos. Então, aqui, ó, aneurisma sacular é uma protusão bulbosa que se projeta a partir de um lado da parede arterial. De um lado somente da parede arterial, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse caso aqui seria dissecante. Não tem exemplos aqui de como seria aneurisma da aorta sacular. Mas, tá vendo, né? Ela forma aqui uma protusão mesmo, né? Um saco mesmo de um lado da artéria, ok? A fusiforme é uma distensão simétrica de toda a circunferência da artéria. Ou seja, aqui, ó, tem a artéria e aí ocorre o aneurisma fusiforme, a dilatação simétrica dos dois lados e igualmente, tá? Na artéria. E aqui a dissecante é um aneurisma, né, que vai desdobrar as camadas da parede arterial. Então, aqui, ó, só para vocês imaginarem, aqui a gente tem uma artéria. Vamos imaginar que isso aqui é a artéria aorta, tá? E aí a pressão do sangue, vocês lembrem que eu vou explicar os fatores, né? Mas o que ocasiona um aneurisma é porque a parede da artéria, ela tá enfraquecida de alguma forma, tá? E aí vocês lembram que na artéria, principalmente na artéria aorta, o sangue está saindo do coração, ou seja, o coração está bombeando aquele sangue com uma força. Então, a força, a pressão do sangue que está passando ali na artéria aorta, né, e está descendo ainda, né, a artéria, a aorta, é muito grande. Então, se aquela parede da artéria, vamos imaginar que ela esteja enfraquecida, tá? Na hora que aquela pressão do sangue está passando ali, né? Pode ser que ele comece a romper, né? O fluxo sanguíneo aqui, a pressão do sangue aqui começa a romper a parede da artéria, de maneira que vai rasgar a parede da artéria.
tá? E aí o que acontece? À medida que o sangue vai passando aqui, essa parede ela só vai rasgando, 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 rasgando. E o sangue, além de passar por aqui, ele também vai passando por aqui, rasgando cada vez mais a artéria aorta, tá? E aí que no caso ocorre isso aqui, ó. Isso aqui é extremamente grave, tá, gente? Tá vendo? Então aqui, ó, vai dissecando de maneira que a gente chama de pseudaneurisma, né? Que é tipo um pseudo-aneurisma. Não sei se vocês entenderam dessa forma. Mas é que é como se fosse um aneurisma meio que falso, assim, mas um aneurisma, tá? Então, aqui, ó, a etiologia, o que causa o aneurisma da artéria aorta? Nós temos vários fatores. Primeira coisa é aterosclerose. Lembrem, a primeira doença do sistema cardiovascular que eu passei para vocês, né? As placas de gordura na parede das artérias, né? Deixam elas enfraquecidas. Hipertensão, né? A alta pressão sanguínea na parede do sangue, das artérias, né? Levam aí a grande chance de se ter um aneurisma de aorta. Malformações congênitas, tá? Ai, gente. Ai, meu Deus. Peraí. Deu um pau aqui no meu computador. Voltou. Malformações congênitas, tá? De maneira que isso são malformações congênitas, doenças mesmo, síndromes e tudo mais, que podem afetar os vasos sanguíneos de maneira que deixam eles enfraquecidos e a pessoa tende a ter um aneurisma. Algum trauma pode ser tanto traumas médicos quanto algum trauma mesmo, né? Geralmente é muito comum, não sei se você já ouviu falar, é muito comum na cabeça, né? A gente já ouviu falar, a pessoa bateu a cabeça, caiu de cabeça e tem chances de ter um aneurisma, né? É comum. Doenças inflamatórias não infecciosas, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença altamente inflamatória, né? Autoimune, que pode afetar os vasos, e aneurisma de enxerto, tá? Que eu vou mostrar para vocês, mas no caso a pessoa, ela coloca o enxerto e esse aneurisma, ele continua, mesmo tendo um enxerto, né, depois da cirurgia, pode voltar a ter esse aneurisma. Então tem que ter sempre um controle do aneurisma, ok? A principal complicação da doença aneurisma de aorta, não só de aneurisma de aorta, mas de qualquer tipo de aneurisma, é que, lembrem-se, é uma doença em que a parede da artéria está enfraquecida. E aí vai ocorrendo essas dilatações. Então, vocês concordam comigo, se a parede está enfraquecida, está tendo essa dilatação, esse aneurisma, há grandes chances desse aneurisma se romper? Se esse aneurisma ele se rompe, a pessoa vai ter hemorragia, e hemorragia, e hemorragia, só sangrando, 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 que vai levar à morte, tá? É extremamente grave as pessoas que têm um aneurisma e esse aneurisma se rompe, tá? Então, quem tem aneurisma sempre tem que fazer um controle, né, desse aneurisma, dependendo, fazer uma cirurgia para retirar esse aneurisma, tá? Então, aqui entrando em aneurisma. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que eu tô com medo do meu computador. É um pau aqui. Então, aqui, ó. Entrando, então, aneurisma de aorta torácica, tá? Ou seja, aneurisma de aorta torácica são aneurismas que vão afetar a região torácica, tá? A mais comum, né? A área mais comum, né? A área mais comum, não, perdão. O aneurisma mais comum para essa área é o aneurisma dissecante, tá? Por que seria o aneurisma dissecante? A gente tem um negócio aqui. Por que seria o aneurisma dissecante? Tá, gente? Geralmente, tá? Pensem comigo, ok? Aqui a gente tem a artéria aorta, tá?
Aqui, ó, vocês lembrem que essa região da artéria aorta, ela está interligada com o nosso coração. Que lembrem que o coração, o ventrículo esquerdo manda sangue para a artéria aorta mandar sangue para todo o nosso corpo, ok? Então aqui, ó, vocês concordam que esse pedaço aqui, esse início aqui da artéria aorta, está interligado com o coração, tá? E o que acontece? Por que o aneurisma dissecante é tão comum na região torácica? Simplesmente por questão da pressão do sangue. Aqui, gente, está muito próximo do coração. O coração, na hora que ele bombeia o sangue para a artéria aorta, né? É uma pressão tão grande que acaba que pode dissecar a artéria, tá? Nesse caso aqui, ó, pensem só, aqui nós temos a artéria aorta. A artéria aorta, a gente vê a parte interna dela, né? Um corte frontal da artéria aorta. Aqui está a artéria aorta normal. Aqui, ó, é o buraco onde está passando o sangue, tá? E aqui é aquelas camadas da artéria aorta que eu falei com vocês, que a artéria, não só a artéria aorta, mas as artérias, elas são grossas. E aqui, no caso, quando ocorre a dissecação da artéria aorta, né? Ou seja, que eu já falei com vocês, a pressão do sangue vai batendo ali naquela região que está enfraquecida da artéria, né? E acaba que vai lesionando a parede da artéria, né? E vai meio que furando a parede da artéria e vai descendo, tá? Igual tá nessa imagem aqui, tá? Faz um rasgo aí na parede da artéria que vai permitir que o sangue vá fluir aqui nesse rasgo, tá? E aqui também no buraco, aqui no lúmen, né? Que eu já falei com vocês, onde está passando o sangue. Então aqui, vocês concordam comigo por questão da pressão do sangue, da pressão, né? A força que o coração faz para mandar esse sangue aqui para a artéria aorta é tão grande que pode sofrer rasgos, tá? Se a artéria ela tiver enfraquecida. Além do mais, né? Outra região comum é nessa parte aqui onde está ocorrendo o arco. Bem aqui no arco para a região descendente, que é quando o sangue está saindo aqui, ó, e está virando. Nesse momento de virar aqui, ele pode ficar batendo aqui na parede de maneira que vá rasgando e vá sofrer aí um aneurisma dissecante, tá? E aí vai descendo, ó, vai só descendo. Então aí passa sangue aqui e o sangue também vai passar aqui dentro, tá? É muito grave isso aqui, tá, gente? Porque pensem só, o sangue tá saindo sangue, né, daqui do coração, passando por aqui, tá vindo aqui para o aneurisma e vindo aqui para a artéria. Ou seja, o sangue está se dividindo aqui. Ou seja, não está mandando sangue, todo o nosso sangue para o nosso corpo, né? Porque uma parte do nosso sangue está vindo aqui para o aneurisma, tá? E aqui, o diagnóstico do aneurisma da aorta torácica, nós temos por questão clínica, raio-x, igual está aqui nessa imagem aqui, que no caso seria um aneurisma dissecante, ok? Ecocardiografia, transesofágica e a tomografia, tá? Aqui, ó, só para vocês verem, né, pela ecocardiografia, essa aqui é a artéria aorta, tá? O que nós estamos tendo aqui é uma dissecação, é um aneurisma dissecante. Que essa região aqui, ó, é a artéria aorta normal. É o tipo o buraco, né, onde está passando o sangue da artéria aorta. E aqui é o aneurisma dissecante. Aqui está a parede, né, da artéria, né? Ou seja, lá em cima, em alguma determinada região, foi rasgando, formando aqui aquele pseudoaneurisma, né? Aquele buraco falso, onde rasgou onde a parede foi rasgada pela pressão do sangue, o sangue foi descendo e foi formando aí um pseudoaneurisma, que é o que a gente chama de aneurisma dissecante, tá? A tomografia também que pode ser vista, deixa eu ver, aqui seria, né, a artéria aorta sofrendo, não, perdão, gente, é esse aqui, essa região aqui, tá? A artéria aorta com um aneurisma.
Como sintomas de aneurisma de aorta torácica, bom, alguns pacientes podem não apresentar sintomas, tá? Mas isso depende, né, de qual que tá o nível do aneurisma, tá? Se ele não tiver muito grande, não tiver ocorrendo não tiver grande, né? Estiver bem na fase inicial mesmo, né? Então, geralmente, pode ser que o paciente não tenha sintomas. Mas, quando tem sintomas, né, que já está começando a ficar uma coisa mais grave, o paciente ele pode sentir dor, dispneia, dificuldade de respirar devido à pressão exercida pelo saco aneurismático sobre a traqueia, bronco principal ou o próprio pulmão, ou seja, o aneurisma, às vezes ele está tão grande que ele está pressionando a região do nosso sistema respiratório, nossa traqueia, nossos broncos e nossos pulmões, de maneira que a gente tem dificuldade de respirar, que tem essa falta de ar. Outra coisa, né, o que pode levar a tosse, rouquidão, estridor. Fraqueza ou afonia, ou seja, a pessoa perde a voz, né? Isso tudo devido à pressão sobre o nervo laríngeo, ou seja, o aneurisma está pressionando o nervo ali. Disfagia, que é a dificuldade de deglutir como resultado da pressão sobre o esôfago, ou seja, aqui, ó, o aneurisma ele pode estar fazendo pressão no esôfago, né? Eu acho que vocês lembram, né, que o esôfago passa por aqui. Às vezes o aneurisma está tão grande que ele pressiona o esôfago, a pessoa tem dificuldade de deglutir, tá? E edema decorrente da pressão exercida sobre os nervos e veias adjacentes. Ou seja, o aneurisma, dependendo do tamanho que estiver, pode pressionar os nervos e veias adjacentes, que vai acaba pressionando a veia de maneira que o sangue não consiga retornar para o coração, e aí o sangue vai acumulando ali, vai acumulando de maneira que vai ocorrer o edema, tá? Como tratamentos e cuidados de enfermagem, sempre para qualquer tipo de aneurisma, a primeira coisa que vai ser utilizado, né, para ajudar aquele paciente a tratar, não trata, né, mas evitar que o aneurisma se rompa e tudo mais, é controlar a pressão arterial. Lembrem-se disso, sempre vai ser utilizado aí um antihipertensivo para controlar a pressão arterial do paciente que tem um aneurisma, ok? Por quê? Para não correr o risco do aneurisma se romper e ocorrer a hemorragia e, por final, a morte, tá? Então, aqui, antihipertensivos, né? Pode ser utilizada aí morfina para aliviar a dor, que às vezes a dor são muito intensas, é bem forte a dor, dependendo do tamanho do aneurisma. Repouso no leito e correção dos fatores de risco. Então, no caso, o paciente tem uma aterosclerose, alguma coisa assim, que tem que mudar o estilo de vida, aquelas coisas, né, que a gente já falou anteriormente. Se o paciente tem a pressão alta, é hipertenso, tomar um antihipertensivo, tá? E nós temos também o tratamento cirúrgico, que consiste aí na ressecação do aneurisma e a inserção de um enxerto de derivação. Aí tem o enxerto de Draco ou Teflon, tá? Que eu vou mostrar para vocês como que é essa cirurgia, tá? Que pode ser tanto aberta quanto fechada, tá? Aqui nós temos, então, aqui um aneurisma de aorta dissecante, tá? Nesse caso aqui é dissecante. E que pode dissecar tanto para esse lado quanto para esse lado, né? Na verdade, é porque a artéria aqui pode pegar a região de trás da artéria, de maneira que dá essa dissecação. Aqui nós temos o enxerto, né? Então, coloca-se aí a cirurgia, coloca-se esse enxerto de maneira com que o sangue passe somente por dentro, que passe aqui pela artéria aorta e passe por dentro aqui desse enxerto, tá? Que não passe mais aqui pela artéria aorta, né? De maneira com que não pressione e tudo mais, e não se rompa. Agora entrando em aneurisma de aorta abdominal, o tipo mais comum de aneurisma
da artéria abdominal é o aneurisma dissecante, tá, gente? Que eu não coloquei aqui. Essa cirurgia, perdão, esse aneurisma de aorta, né, que a gente tem a torácica abdominal, a mais comum de acontecer é a da artéria abdominal, tá? Da aorta abdominal. Então, é muito comum de acontecer, assim, é mais comum que da artéria aorta da região torácica. Então, a aneurisma de aorta abdominal é o tipo mais comum de aneurisma. O mais comum é o fusiforme, tá? Que eu não coloquei aqui. A causa mais frequente é a aterosclerose, tá? Que é as placas de gordura que eu falei com vocês, que pode se acumulando aqui na parede da artéria aorta, né? E aí se enfraquece a artéria, a parede da artéria, de maneira que ela vá se dilatando, tá? Como sintomas clínicos, 40% dos pacientes podem apresentar sintomas, tais como dor abdominal constante, queixa de pulsação abdominal, né? Ou presença de uma massa abdominal, tá? Dependendo, pode sentir aí a barriga um pouco distendida, né? E até um pouco dura, tá bom? E sente a barriga pulsando. Pode haver ruptura, e dependendo do grau de perda sanguínea, sinais variáveis de hipovolemia, né? Baixa quantidade de sangue, tais como hipotensão e síncope, tá? Então, hipotensão, pressão abaixo do nada e o desmaio ocorre, tá? O diagnóstico pode ser feito a ultrassonografia de duplex, tá? Que a gente pode observar o aneurisma, aqui está a artéria aorta, e o aneurisma, né, a dilatação da artéria. E a tomografia também pode ser vista aqui, ó, tá? Esse tamanho, geralmente não é esse tamanho grandão aqui não. A tomografia é feita por contraste, tá? Ela é um pouquinho menor, tá? Aqui já é um diagnóstico de aneurisma. Como cuidados, tratamento e cuidados, como eu já falei com vocês, qualquer tipo de aneurisma, a principal coisa a se fazer é controlar a pressão arterial, para não ter o risco de ruptura desse aneurisma. Tratamento farmacológico, antihipertensivos, controle da pressão arterial. Tratamento cirúrgico, que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Nós temos a cirurgia aberta, que é onde vai fazer ali, que corta, né, todo o peito e tudo mais, e coloca ali o enxerto no local. E nós temos o enxerto endovascular, que põe pela pelve, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui só para vocês verem, né? Aqui nós temos o aneurisma de aorta torácica, de aorta abdominal, perdão, um tipo de aneurisma fusiforme, tá? E aqui foi colocado um enxerto de maneira que aqui tá a artéria aorta, aí no final ela se divide, né? E aqui, ó, foi colocado o enxerto de maneira com que o sangue passe por dentro desse enxerto, né? Ou seja, como para que o sangue não passe aqui nesse aneurisma, de que esse aneurisma não se rompa e aí não ocorra uma hemorragia, tá? Antes de mostrar o vídeo para vocês, eu vou terminar essa parte de aneurisma e eu mostro logo depois, tá? Entrando então aqui em dissecação da artéria aorta, dissecação da aorta, que é no caso, né, o aneurisma dissecante, que eu falei com vocês, do tipo dissecante, que vai dissecando, vai rasgando a parede da aorta. Gente, ele é extremamente grave, esse tipo de aneurisma, tá? Só para vocês relembrarem, a dissecação da aorta, que é o aneurisma dissecante, envolve a separação da camada íntima, que é a camada íntima que a gente chama que é a camada mesmo, né, daqui da artéria aorta, aqui, ó. Essa camada aqui, tá? Ocorre a separação, a camada da parede da artéria aorta. Ocorre a separação da camada íntima com a formação de um pseudoaneurisma, que é o que eu falei com vocês anteriormente, tá? Aqui, ó, vai rasgando, tá vendo? Aqui tá a artéria, aqui tá a parede da artéria. A artéria tá enfraquecida, a pressão do sangue tá passando ali, aí já, de repente começa a rasgar a parede da artéria. E aqui vai, ó, aí o sangue vai passando aqui,
e aqui na artéria. Então, vai formando aqui, ó, o sangue vai rasgando, formando esse pseudaneurisma do lado da artéria aorta. E vai só rasgando, 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 rasgando. E vai rasgando, ó, a artéria aorta, até chegando no final. E ao mesmo tempo, do mesmo jeito que vem o sangue para cá, para ficar rasgando, o sangue também está correndo aqui na artéria aorta, tá? Então, o sangue ele se divide aqui para passar tanto na artéria aorta quanto nesse pseudaneurisma. É uma ameaça súbita e muito séria à vida, porque a ruptura do vaso pode continuar qualquer ramo arterial da aorta. Que aí, no caso, gente, vocês lembram, a artéria aorta, ela é a artéria principal do nosso corpo e a partir dela que vai se dividindo e formando aí as outras artérias, né? Que vai ramificando aí no nosso corpo inteiro. E aí, o que acontece? Se afeta essa artéria aorta dessa forma que está afetando aqui, com essa dissecação, vocês concordam que acaba que vai ter um comprometimento dos órgãos, como o próprio coração, cérebro, rins, e as artérias coronárias, subclaviana, inominada, né, e renal estiverem envolvidas. Então, acaba comprometendo aí vários órgãos, né? Porque aqui a gente tem a artéria subclávica, aqui no caso sai as artérias, aqui no caso sai a artéria coronária para o coração. Então, assim, você ocorre essa dissecação aqui, esse pseudaneurisma, né? O sangue está vindo para cá, ele acaba não sendo enviado, né, para determinadas regiões em que a artéria aorta está mandando sangue, tá? Então pode comprometer aí coração, cérebro, rins e vários órgãos do nosso corpo, tá? Na dissecação da aorta, né, para quem tem aneurisma dissecante, os sintomas são dor intensa e persistente no tórax, anterior e posterior, persistente para os ombros, tá? Então, tem uma dor aqui no tórax que pode se estender tanto aqui como aqui na região posterior e que pode aqui passar para os ombros. Dor também tem na área epigástrica, aqui nessa região aqui do abdômen, um pouco aqui nessa região próximo do estômago, ou no abdômen. E é um quadro bem parecido, né? Os sintomas são bem parecidos com o infarto agudo do miocárdio, só que quando o paciente chega lá, né, e tá lá com esses sintomas de dissecação da aorta, o médico, a primeira coisa que faz é ver o eletro. E se não tiver alteração das ondas, né, do eletrocardiograma que eu já passei para vocês, de infarto, o paciente tem grandes chances de estar tendo uma dissecação da aorta, tá? Dependendo da localização e extensão da dissecação, podem ocorrer palidez, sudorese, taquicardia, pressão arterial elevada ou acentualmente diferente de um braço para o outro, ou seja, a pressão de um lado está de um jeito e a pressão do outro está de outro jeito, tá? O diagnóstico pode ser feito raio-x, arteriografia, onde põe-se o contraste, né? E aí faz ali a imagem, tomografia, ressonância, ecocardiografia transesofágica, ultrassonografia de duplex, tudo isso pode ser feito para estar avaliando a dissecação da artéria, tá? Aqui no caso a arteriografia, aqui tomografia, aqui no caso seria a tomografia também, tá? A ressonância, na verdade. Tratamento de cuidados de enfermagem vai seguir os princípios gerais para o tratamento dos aneurismas da aorta torácica. Relembrar, né? O paciente provavelmente vai tomar um antipertensivo, vai ter dependendo, pode tomar uma morfina por questão das dores, né? Que está sentindo, e no caso a cirurgia também pode ser feita. Eu vou mostrar para vocês aqui o videozinho que eu achei bem legal. Deixa eu ver aqui. Que fala aqui fala da artéria aorta, perdão, do aneurisma, tá? Ele tá em
espanhol, às vezes eu tiro até o som dele para vocês só verem. Vamos ver aqui. El cirujano llevará a cabo la reparación del aneurisma aórtico. Aqui, ó, só para vocês verem, mostrando aqui a artéria aorta, né? Aqui, ó, a aorta, ela sai lá do coração, igual vocês já viram, né? O coração bombeia o sangue para a aorta, tá vendo, né? Ó, e a aorta vai mandar o sangue pro corpo todo, tá? Aqui mostrando as divisões da artéria aorta, o arco aórtico, arco aorta descendente, aorta abdominal, torácica abdominal. E aqui, ó, olha para vocês verem. Ó, aqui o sangue vindo aqui da artéria aorta, né? Saindo aqui, passando aqui pela artéria aorta. Aqui, olha, as ramificações da artéria aorta. Olha, a aorta, ela vai ramificando aqui em outros vasos, em outras artérias, para poder mandar o sangue para o nosso corpo todo. Estão vendo? Aqui, ó, o sangue tá passando e mandando para o corpo todo. Ó, estão vendo? Aqui a aorta, ela vai se dividir aqui. Donde la sangre que es bombeada desde el corazón. E olha aqui, olhem só, gente. Aqui, olha a aorta pulsando, tá? Isso, todas as nossas artérias, elas ficam pulsando. Essa pulsação é de acordo com o coração. Então, quando a gente faz aqui, ó, a gente avalia aqui a pulsação no nosso braço ou aqui no nosso pescoço, né? Tá pulsando aquela pulsação, é a artéria que tá pulsando. E essa pulsação vem do coração bombeando, tá? O sangue. Então, cada pulsação que tem é cada batimento do coração. Ó. E aqui, no caso, né, o aneurisma ele vai acontecer por questão de algum enfraquecimento na parede da artéria, de maneira com que ocorra a dilatação aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui é um aneurisma fusiforme e a região, né, igual tá aqui, ó. Aqui, no caso, na região abdominal, tá? Então, aneurisma aqui na região abdominal, aneurisma de aorta abdominal, tá? Aqui, ó, aqui que não estão, a gente começa a ver cirurgia, colocando um enxerto. Uma cirurgia aberta, clipa, né? Aqui essa região e faz o raso, clipa a aorta, faz o raso e coloca lá o enxerto, tá? E costura em toda a parede da artéria. Aqui, ó, estão vendo? De maneira com que o sangue passe somente aqui por dentro desse enxerto, ok? E fecha novamente. É uma cirurgia que, se não me engano, aí dura aí umas 6 horas. E aqui nós temos a intravenosa. Incisión en la ingle, por encima de la arteria femoral. Perdão, gente, subclávica aqui no pescoço, quando eu falei com vocês antes, é femoral. Então, coloca lá um catéter pela veia, pela artéria femoral. Se pasará un catéter o tubo hueco sobre el cable guía que será empujado hacia el aneurisma. Utilizando imágenes de rayos X en vivo como guía, el cirujano pasará un injerto de stent endovascular, un tubo comprimido e aí aqui pelo catéter coloca ali o enxerto endovascular. A través del catéter hacia el aneurisma. Luego abrirá el injerto, el que será sostenido en el lugar con ganchos metálicos y stents. El cirujano puede insertarle componentes adicionales del injerto para extender el injerto en los que quitará la presión. E aqui o sangue passa, ó, tá vendo? O sangue passando passando aqui pelo enxerto, de maneira que não passe aqui pelo aneurisma. El cirujano quitará los catéteres y cerrará las incisiones e de la aqui fecha, tira o catéter e tudo mais e acabou. Ô, gente,
Nessa aula eu não vou passar atividade para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vou passar na próxima aula uma atividadezinha para vocês, aí eu já coloco junto com algumas perguntas referentes a essa aula também, tá? Eu espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição também, tá bom? Um beijo grande, saudade de vocês.